Movimento intenso já começa nas estradas de Santa Catarina e você vai ver também. Aumenta o número de acidentes nas rodovias federais em todo o país. Alertas redobrados no final de ano contra os golpes. Governo federal cria RG para animais de estimação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 18 minutos. Nós estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, última sexta-feira do ano, isso mesmo. Já parou para pensar, já fazer as contas aí? O ano tá acabando, gente. Você que tem contas a pagar, né? Fique ligado. Os bancos abrem hoje no seu expediente normal, né? Algumas lojas até as 4, outras até as 3, depende aí da situação do município. Segunda-feira tem expediente normal, já na terça não tem expediente bancário e, claro, na quarta-feira também não. Só voltam os expedientes no dia 2, assim como repartições públicas e demais ações na terça-feira. Tá tudo fechado. Também algum comércio, né? Alguns comércios, melhor dizendo, das cidades aí também fecham total na terça-feira. Então, cidades como Criciúma ainda vão abrir, os lojistas estão facultativos, né? Alguns vão abrir, outros não. Mas na maioria das cidades, o comércio de rua já está fechado no dia 31. Então, abasteça sua casa, né? Aproveite para fazer as compras. Os mercados também não abrem no dia 1º e tudo isso para organizar e todo mundo comemorar com a família. Você se organize também com a sua para não faltar nada em casa. E olha só, entre novembro de 2023 e outubro de 2024, as rodovias federais registraram mais de 72 mil acidentes de trânsito, o que representa um aumento de 9,12% em comparação aos 12 meses anteriores. Segundo dados do Guia CNT de Segurança nas Rodovias Brasileiras 2025, os números de acidentes em rodovias federais brasileiras cresceram. De novembro de 2023 a outubro de 2024, foram registrados 72.571 acidentes, um aumento de 9,12% comparado com os outros meses do ano. Os acidentes letais mataram mais de 6 mil pessoas e feriram de forma leve ou grave mais de 80 mil pessoas. O documento relata que o tipo de acidente mais comum foi a colisão, com 44.151 ocorrências em 12 meses. A causa de morte mais frequente foi transitar na contramão, com 879 casos. E a principal causa de acidentes foi a reação tardia ou ineficiente do condutor, com 10.822 casos. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal multou 5.079.000 motoristas por excesso de velocidade e 272.955 por ultrapassagem indevida. O documento destaca ainda que o Brasil criou, em 2018, o PENATRANS, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que preconiza que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável. Gente, que dia quente, né? 27 graus a temperatura. Deixa eu conferir aqui no sul catarinense se tá isso mesmo. Aqui no estúdio tá mais ou menos uns 40 graus, 28 graus. Gente, que calor. E olha só, de janeiro a outubro desse ano, os serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, recebeu 29.895 ligações para atendimentos relacionados a algum tipo de queda, em maior ou menor grau. Os tropeços, escorregões, pisadas em falsos são causas mais frequentes de quedas e podem acarretar consequências graves, é claro, comprometendo a qualidade de vida do paciente até levar à morte. A maioria das vítimas de quedas assistidas pelos profissionais do SAMU foram do sexo masculino, com 58,5% dos atendimentos, e 41,5% do sexo feminino. As causas externas relacionadas a trabalho, bem como profissões de maior risco, são as mais comuns entre homens, o que ressalta em mais chamamentos. Olha que número interessante, hein? Então, dos maiores atendimentos do SAMU durante esse ano no estado,
estado, as quedas foram os que mais foram solicitados. Cuidado, né, gente? E olha só, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, apresentou o resultado de um estudo sobre a nova política de preços e reajustes para os planos de saúde. O projeto será debatido em audiência pública agendada para janeiro do ano que vem. Se aprovado, a previsão é que entre em vigor a partir de 2026. As mudanças propostas, segundo a agência reguladora, abrangem reajuste de planos coletivos, mecanismos financeiros de regulação como participação e franquia, venda de planos online e revisão técnica de preços de planos individuais e familiares. Em nota, a agência detalhou que, a partir dos resultados coletados, vai elaborar propostas que serão colocadas em consulta pública para obter contribuições da sociedade. A consulta pública ficará disponível por 45 dias, de 19 de dezembro de 2024 a 3 de fevereiro de 2025. Na sequência, a ANS irá promover audiências públicas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025. Ao final desse processo, a agência seguirá com a aprovação das normativas junto à diretoria colegiada e com a posterior publicação das novas regras regulatórias. Algumas operadoras de saúde começaram a divulgar projeções sobre os índices de reajustes para planos de saúde individuais em 2025. As estimativas indicam um aumento entre 5,6% e 6,8% e são baseadas em dados financeiros recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos indicadores do setor até o terceiro semestre e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de novembro. Todas as previsões esperam um número menor que o do ano passado. Atualmente, a ANS define o teto de reajuste anual com base no Índice de Valor das Despesas Assistenciais, IVDA, e no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O IVDA, que reflete 80% do reajuste, mede a oscilação nos gastos dos usuários com os serviços de saúde. Os 20% restantes consideram o IPCA índice oficial da inflação no país, garantindo que o cálculo acompanhe tanto os custos do setor quanto o cenário econômico geral. A seguir, governo cria RG para animais domésticos. Uma da tarde, mais 28 minutos. Idosos estão cada vez mais dependentes da tecnologia. A depressão e a ansiedade são sintomas dessa alta dependência tecnológica. Pesquisas conduzidas por terapeutas ocupacionais da Universidade Federal de Minas Gerais indicam que o uso excessivo de telas está relacionado a um aumento nos sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Um dos dados mais surpreendentes do estudo foi o impacto observado em idosos, faixa etária inicialmente considerada menos propensa a esse tipo de dependência tecnológica. Embora imagine que as dificuldades com tecnologia ou declínio cognitivo natural seriam barreiras para o uso excessivo, os resultados mostram que muitos idosos estão desenvolvendo ansiedade generalizada relacionada ao medo de ficar desconectados. Essa condição, conhecida como nomofobia, é caracterizada por sintomas como nervosismo, suor excessivo e até taquicardia diante da possibilidade de estar sem celular. Entre os fatores que tornam os idosos mais vulneráveis a essa dependência estão o isolamento social, o sentimento de exclusão e a alta prevalência de transtornos de humor. Essas condições podem ser agravadas por um uso inadequado de dispositivos móveis, levando não apenas a problemas de saúde mental, mas também a riscos como golpes financeiros e vício em jogos digitais. O estudo destaca a necessidade de estratégias específicas para promover o uso saudável da tecnologia nessa faixa etária, combinando educação digital com iniciativas para reduzir o isolamento e fortalecer os laços sociais para aumentar a qualidade de vida desses idosos. Né, gente? Tudo que é demais é exagero, vicia, acaba danificando alguma parte aí da vida. Então é bom ficar ligado. A partir de 2025, animais domésticos vão ganhar uma carteira de identidade nacional, o famoso RG. O documento vai ajudar no controle de doença e no combate aos maus tratos.
o governo criou o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O documento será uma carteira de identidade nacional, assim como o RG, mas que ainda está em processo de testes e deve ser liberado em janeiro de 2025. Atualmente, iniciativas similares já existem no Brasil, porém de forma desregulada, fazendo com que proprietários preencham dados repetidos em diferentes sistemas. O objetivo é dar mais segurança para os tutores e seus pets, além de ajudar no controle de doenças e no combate aos maus tratos. A emissão do documento é gratuita. Para isso, o tutor deve acessar a sua conta pelo site do governo e cadastrar as suas próprias informações e as do seu bicho de estimação, como por exemplo, o endereço, idade e raça do animal, como também o histórico de doenças e vacinas. Além disso, o cadastro vai gerar uma foto e um QR Code que pode ser impresso e colocado na coleira. E se o animal tiver um microchip, também pode ser incluído no cadastro, mas não é obrigatório. O objetivo é ampliar a proteção e resguardar o bem-estar animal, permitindo que as autoridades públicas possam combater maus tratos e abandono de maneira mais efetiva. O cadastramento também pode ser feito em ONGs e municípios. A gente tem que ficar ligado e tomar cuidado com essa questão dos animais, né? Todo mundo é responsável, né? Pegou, adotou, responda. Chegou a 7,2 milhões de trabalhadores de pedidos de desligamento dos seus empregos no país. Esse número representa 36,6% do total de pedidos de demissão, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2023. Quase 8,5 milhões de pessoas pediram demissão de seus empregos em 2024, um número recorde para o período de um ano. A alta nas ofertas de vaga e o cuidado pela saúde mental são os principais fatores das demissões, principalmente entre os mais jovens. Bares e restaurantes foram os que mais sentiram dificuldades de contratar e manter funcionários ao longo do ano. Empregados mais jovens demonstram pouco interesse em ficar na mesma empresa por mais de um ano, alegando buscarem novas experiências e cuidados com a saúde mental. A alta rotatividade dos funcionários é marcada por descontentamento com as empresas e trocas na área de atuação. 1h mais 32 minutos. Gente, a seguir, cuidados com os golpes nesse final de ano. E olha só, gente, o prazo final para sacar o abono salarial do PIS/PASEP 2024, referente ao ano base 2022, termina hoje, para os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. Após essa data, as parcelas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, seguindo as regras do programa. Ainda é possível recuperar o dinheiro, mas o processo passa por ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho. Por enquanto, o benefício está disponível para o saque na Caixa e no Banco do Brasil. A última leva desses pagamentos desse ano foi liberada pelo governo federal em agosto, para os nascidos em novembro e dezembro. Então, você acho que tem um dinheirinho lá no PIS/PASEP, corre, que hoje, no final do expediente, acaba o prazo para tirar. Ainda tem um tempinho ali nas lotéricas, né? Tem lotérica que vai até às 7 horas. Mas, né, é bom se adiantar. E olha só, gente, aqui a gente alerta o ano inteiro sobre golpe, né? Mas agora, no final do ano, eles vêm aí com força total e você deve ter cuidados redobrados. Eles estão cada vez mais frequentes pelas ruas. Não há quem nunca recebeu ou não conheça alguém que tenha recebido uma mensagem suspeita. Além daqueles que, infelizmente, já foram vítimas dos golpes virtuais. Tava na promoção da Black Friday. Aí tava muito barato, tipo assim, R$20 cada um. Fui lá e comprei 3, deu 100 e pouco, aí eu paguei tudo e não chegou. Já inclusive de uma festa. Comprei o ingresso por terceiros, confiando ali na correria do dia a dia. Cheguei na porta e descobri que o ingresso foi usado. Eu não sei se foi pelo mesmo, se foi por outra pessoa, que também poderia ter levado o golpe. Mas sofri e ainda paguei e comprei outro ingresso na hora. Infelizmente, né, já estava ali e não ia voltar para casa. E nesse período de festas, o cuidado precisa ser redobrado. Afinal, é muita empolgação. Compras, viagens, serviços, transações bancárias. E é aí que mora o perigo. Tem golpe de todo tipo, como explica esse advogado especialista em direito digital.
Hoje os mais comuns são as falsas ofertas, que são impulsionadas pela internet. A gente tem muitos golpes envolvendo Pix, hoje em dia, golpe do Pix por engano, por exemplo. E as personificações, que é quando a pessoa se passa por um conhecido e manda mensagens nos contatos do WhatsApp pedindo dinheiro emprestado ou pedindo apoio para pagamento de uma conta. Conforme relatório de uma empresa de software de segurança, em 2021, o Brasil aparecia como o terceiro país com mais dispositivos eletrônicos infectados por ameaças. Outro estudo, feito pelo Senado Federal no ano passado, mais de 40 milhões de pessoas perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. Os usuários de smartphones, principalmente os idosos, são os mais visados pelos criminosos. Os golpistas, eles hoje se dividem em alguns grupos. Você tem golpistas que são mais amadores, que a fraude é mais fácil de perceber. Mas existem golpistas que se profissionalizaram. Como a gente falou, existem hoje golpes que utilizam, inclusive, gravações prontas, falando sobre compras aprovadas em estabelecimentos comerciais, que são extremamente verossímeis. Tem que desconfiar disso. O perfil da vítima é sempre o mesmo. Pessoas de mais idade, aposentados e pensionistas, que são aqueles que a gente chama de hipossuficientes digitais. Não só porque eles são menos versados na tecnologia e são muitas vezes mais fáceis de serem enganados, mas porque os aposentados e pensionistas também têm mais fontes de renda que podem ser objeto dos golpes. As aposentadorias, os empréstimos consignados, as pensões. Então o golpista ele sabe que ele tem ali uma oportunidade de renda maior. E ele vai nessas pessoas que acabam sendo os alvos mais fáceis. Mas diante dessa realidade, como se proteger de criminosos no ambiente virtual? Peço informações, o banco, a referência, a localização, por exemplo, física, né? É importante saber. Creio que é isso. Fico bem esperto nessa parte, assim. E às vezes eu morro de medo de comprar e não chegar. Eu sempre olho nos comentários para ver o que tem. É bom ficar atento a tudo, né? A todo tipo de link suspeito, a todo tipo de mensagem suspeita, telefone suspeito. Eu mesmo nem atendo o telefone, principalmente se é 021, 11. Eu já estou muito atento a esses tipos de DDDs. Palavra de ordem é desconfiança. A gente sempre fala para o pessoal, tem que desconfiar de tudo. Ofertas falsas, por exemplo. Você está lá navegando numa rede social, aparece um banner com uma oferta que é boa demais para ser verdade. Não clica no banner. Vai no seu navegador, entra no site da loja e verifica se aquela oferta é real. Ah, recebi uma ligação dizendo que uma compra foi aprovada no meu nome. Entra no aplicativo do seu banco e verifica o extrato do seu cartão e o saldo da sua conta. Se você ainda tiver alguma dúvida, procura o seu gerente e conversa pessoalmente. Não resolva nada por essas centrais telefônicas falsas, porque os golpistas hoje eles já têm até centrais telefônicas com gravação para enganar as pessoas, usando medo como um gatilho. E no caso de mensagens falsas via WhatsApp, etc., golpes do Pix, por exemplo, evite fazer qualquer operação sem confirmar a identidade da pessoa. Já para 2025, as notícias não são nada boas. Vem aí o golpe com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai tornar a situação ainda mais complicada, porque quando você pega, por exemplo, modelos de aprendizado de máquina, como os deepfakes, que permitem você simular qualquer voz, aquelas propagandas falsas em redes sociais se tornam mais verossímeis, as mensagens de áudio que você recebe por um aplicativo de mensagens se tornam também mais poderosas no sentido de enganar você. Então, sempre você precisa criar aquela cultura de segurança, o cuidado necessário para tentar discernir o que é real do que não é. Um dado interessante que a gente viu agora em 2024 é que as fraudes praticadas pela internet, pela primeira vez, superaram o número de roubos e furtos nas capitais. Então a gente percebe que os criminosos eles estão migrando em peso para o digital, porque eles ganham no volume de fraude e é muito mais difícil de apurar e descobrir o autor. A melhor medida realmente é se precaver e se proteger de qualquer tipo de golpe. Mas caso ocorra, a orientação é registrar tudo o que foi feito durante a navegação na internet. Posteriormente, fazer o boletim de ocorrência para tentar reaver o que foi perdido. Preservar as provas e procurar a Polícia Civil. Isso é o que deve ser feito imediatamente. Num segundo momento, procurar um advogado especializado para te dar o apoio necessário
para tentar resolver o problema. Em todo o país, apenas Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul ainda não contam com delegacias especializadas nesse tipo de enfrentamento. Foi anunciado recentemente a criação da DERC, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e deverá ser instalada no primeiro semestre do ano que vem. Enquanto isso, a melhor saída é ter cautela. Qualquer um pode se esconder por trás de fotos que ele escolheu pela internet e usar aquilo para praticar a fraude. Então, a cultura de segurança aliada ao chamado letramento digital, que é o que nos ensina a usar a internet, é necessário para que a gente possa continuar navegando com a necessária segurança. Cuidado, gente. A Defesa Civil, Polícia Civil, todo mundo já avisou desses golpes, né? É golpe do Pix, é golpe da raspadinha premiada, é golpe da rifa na internet, sorteia número, é pela loteria, depois no final eles estão escolhendo tudo. Tem que prestar muita atenção. O celular hoje a vida inteira tá ali. Não atende ligação, como disse o rapaz ali, não conhece o número, não tem problema. Se for algo que seja urgente, algo realmente que chame a atenção, a pessoa vai ligar 2, 3 vezes do mesmo número, aí você atende. Agora, geralmente eles não têm nenhum número sequenciado, cada hora é um. Então, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com idosos, você que vai alugar casa de praia, casa de veraneio, cuidado, muito cuidado. Santa Catarina bate recordes todo ano de boletim de ocorrência do golpe da casa alugada, então tem tudo isso para ficar de olho. Infelizmente, a gente quer se divertir nas férias, mas tem que ficar de olho e cuidado redobrado. Antes de encerrar o nosso Informe Região de hoje, dessa sexta-feira, olha, gente, geou na Serra, né? Pleno dia 27 de dezembro, tá tudo maluco. Em agosto nevou e agora em dezembro deu geada. Hoje 5 graus foi a temperatura na madrugada lá em Bom Jardim da Serra. Amanheceu tudo branquinho, mas o calorão tá aí, 27 graus, mas no domingo o tempo deve mudar. Vem chuva por aí, a gente na segunda-feira amplia as informações do tempo para você seguir a semana que encerra o ano. Lembrando também que o Criciúma Esporte Clube já tem 3 candidatos a vice-presidente do clube. O Guto Silva, também o Anselmo Freitas apareceu ontem, também de novo voltou, ressurgiu, e também mais um candidato que é o Marcos, que vão aí concorrer a esse cargo de vice no próximo dia 16 de janeiro. A gente vai acompanhar. Marquinhos Gabriel e também o Barreto foram para o Avaí. O Campeonato Catarinense começa loguinho agora em janeiro. A gente também vai ampliar essas informações por aqui. Essas foram as informações de hoje no Informe de Região. Essas e outras notícias você vai acompanhar seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, 7 Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A hora da graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Fique com Deus, faça uma boa sexta-feira, aproveite seu final de semana, o último do ano, já recarregue as energias e a gente se vê segunda-feira. Tchau!